Fala galerinha do YouTube e das redes sociais, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Veterano Jurídico com Kaique Fernandes, no caso, eu. E para iniciarmos o vídeo de hoje, eu convidei mais um grande amigo que vai comentar um pouco melhor a respeito do seu tema de TCC, que são as mentes criminosas no crime de homicídio. Mas ele, pessoal, não é apenas um estudante de direito, mas ele é também um modelo da Globo. Então, com vocês, Lucas Marcos. Pode entrar, Lucas. Olá, Kaique. Olá, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Kaique, é um prazer estar aqui hoje no seu programa. Esse programa fantástico que é o Veterano Jurídico, que ajuda muita gente. E eu fico feliz de você ter me convidado, de você ter gostado do tema, do trabalho na qual eu escrevi, com a ajuda dos docentes e também de muitos amigos. E é um prazer muito grande estar aqui hoje no seu canal e compartilhando com você aí de casa que está nos assistindo aqui nesse grande dia, né? Perfeito. Ô Lucas, eu queria saber como que você encontrou esse tema? Qual foi a sua motivação para pesquisar sobre a psicopatia? Como que é? Então, é até uma questão super interessante eu comentar isso e compartilhar aqui, porque quando a gente pega a questão da psicopatia e o crime de homicídio, querendo ou não, são causas que está corrente no nosso meio, no nosso meio social. A gente vê muito em notícias em jornais, na nossa cidade, também no mundo, casos de homicídio e também sujeitos ativos que fazem execução de crimes, igual o crime de homicídio, de uma forma muito fria, muito rude, uma forma que traz até, como você diz, um arrepio, né? E que a gente vai estudar, a gente vai debater aqui no nosso encontro de hoje, e a gente vai ver as características das pessoas psicopatas. Mas, no mais, o porquê que eu escolhi esse tema foi para estudar algo que acontece no nosso meio social e que também é pouco compartilhado, né? O psicopata executando crimes de homicídio. Perfeito. Ô Lucas, igual você já me entregou aqui pro canal do YouTube, eu sou uma pessoa um pouco medrosa, né? Sempre tive medo, assim, dessa questão do psicopata. Mas a figura que eu tinha do psicopata quando eu era criança, pelo menos, quando eu assistia filme de terror, era de um cara com uma máscara, com uma serra elétrica na mão e que corria atrás da gente. Essa imagem que eu tinha quando era criança, ela corresponde com que de fato é um psicopata ou não? Ele pode ser um cara que está entre nós aqui. Como que seria? Então, o psicopata, ele tem várias vertentes. Tem o psicopata da serra elétrica, que sai correndo atrás dos outros, né? Tem o psicopata bonzinho, aquele que você acha que é uma pessoa, entre aspas, santa, uma pessoa que você admira. E também tem pessoas aí que tá dentro da sua família que também pode ser um psicopata, não levando muito a mal, né? Toda a família, mas vai que acontece, né? E o que você falou das características de um psicopata? Gente, a psicopatia, ela é nada mais do que um transtorno de personalidade. Porque a gente pode atribuir no nosso meio psicológico, cada ser humano tem uma forma de pensar, e que esse pensamento traz uma cognição às suas emoções, que vão refletir no seu comportamento, primeiramente. Então, o seu comportamento, você aí de casa e nós aqui, é um reflexo daquilo que a gente pensa. Entendeu? E quando a gente pega um comportamento desajustado, entendeu? Um psicopata que tem um transtorno de personalidade, as atitudes dele refletido da forma dele agir, da forma dele pensar, que também é atribuído nas emoções. Então, o que é, por exemplo, o psicopata? Qual que é o comportamento do psicopata? O psicopata, em todas as pesquisas que eu fiz e também que são divulgadas, ele tem o que? A frieza, é uma pessoa muito fria, é uma pessoa muito individualista e é uma pessoa que tem grandes habilidades da persuasão. É uma pessoa que fala muito bem, é uma pessoa que te convence muito bem. E é uma pessoa, assim, muito, entre aspas, né? A gente fala que tem uma esperteza fantástica. Porque a gente tem casos de psicopatia, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, casos reais aqui no Brasil, de psicopatas que fazem muita emboscada para amigos, pessoas, parentes aí, pessoas do seu convívio,
que da forma da sua persuasão, ele utiliza da confiança para pegar as suas iscas, né? Então isso é um comportamento na qual eu falei para você, é um grande atributo aí do psicopata. Um dos comportamentos, gente. A gente tem mais aí um leque de comportamentos que cada crime, cada caso, a pessoa vai transparecer um comportamento. Ô Lucas, e como que você conseguiu relacionar a psicopatia com o direito? Qual que é essa relação que você conseguiu desenvolver no trabalho? Qual foi essa relação que você conseguiu perceber? Então, é um pouco assim, até é interessante, muitas pessoas fizeram essa pergunta para mim, né? Com relação a por que você ligou a psicologia com o direito? Aí eu respondi para elas, gente, é tudo interligado. O ser humano comete crimes, mas ele tem um porquê. E o porquê é o que? A mente, é a psicologia. Entendeu? Então o psicopata cometeu o crime. Ele tem a sua causa, né, psicológica de estar cometendo esse crime. Uhum. Então por isso que eu coloquei muito o lado da psicologia para entender a mente do psicopata e também o mundo jurídico, né, que é o crime de homicídio, que é um crime contra o maior bem jurídico tutelado pelo direito nacional e também mundial, que é o direito à vida, né? Então por isso que eu adentrei essa conjunção. E como que você conseguiu encontrar um material para estudar? Foi fácil encontrar isso? Tem muito material aqui? Como que é essa questão, Lucas? Não foi fácil. O material, o que é fácil é você encontrar crimes do psicopata, né? Isso depois que é divulgado. Mas você encontrar livros da área da psicologia, livros também do âmbito acadêmico do curso de Direito, que falam um pouco do psicopata, não foi uma tarefa muito fácil. Eu tive que pesquisar muitos artigos científicos, alguns livros de Lacan, Freud, que também explica essa questão da psicopatia, e porque são grandes autores da área da psicologia. Então eu fui buscando essas ferramentas. Não foi fácil, mas consegui. Entendi. E como que funciona no direito comparado, por exemplo? A gente pega o Brasil, mas se a gente pegar algum outro país, tem alguma diferença? Como que funciona isso, Lucas? Tem algumas diferenças. Por exemplo, a nossa lei brasileira, infelizmente, ela não tem uma atenção especial aos psicopatas. O que eu falo dessa atenção especial? Eu vou agora estar redirecionando. São leis específicas. O Brasil não tem uma lei específica, uma lei especial, entendeu? Para os psicopatas. Porque a gente tem casos dos Estados Unidos e o Canadá que possuem leis especiais para psicopatas. Sei. Entendeu? Então isso é um atributo que o nosso país poderia sim pegar como exemplo desses outros países, né? Para a gente tratar essas pessoas que possuem um transtorno de personalidade de uma forma diferenciada no campo jurídico. Isso para mim é uma dádiva muito grande para um sistema legislativo para o nosso país. Entendi. Nosso país. Ô Lucas, e durante o seu estudo, seu trabalho de curso, teve algum caso em específico aqui no Brasil ou no exterior que te chamou mais atenção? Sim, eu peguei casos brasileiros que eu queria mostrar ao nosso país. Peguei o caso Champinha, o caso Maníaco do Parque, né? E peguei o caso também do bandido da luz vermelha. Lógico, a gente tem uma amplitude de outros casos, mas eu peguei esses para trazer uma cognição ao crime de homicídio. Logo mais a gente vai debater sobre isso. O que eu percebi, por exemplo, o caso Champinha. Foi constatado, sim, que ele era psicopata. A forma da execução do crime é uma forma muito bárbara, né? Do que ele fez. O bandido da luz vermelha vai mostrar o que? As habilidades que ele fez, que é característica de um psicopata, a forma sigilosa, né? A forma ali muito ampla em relação a planejamento de um crime, de uma forma mais rude possível. E aqui também o caso do Maníaco do Parque, para mostrar justamente o poder da persuasão que ele tinha, de convencer as mulheres, né, aos encontros, a emboscada, né, aquela forma que ele fazia. Então, por isso que foi esses 3 casos que eu escolhi
e esses 3 casos são casos brasileiros. Sei. Ô Lucas, e qual que seria o tratamento jurídico desses crimes, né? Que nem você disse do homicídio, o que seria a pena, como que é tipificado isso no Código Penal, como que seria isso? Então, é uma pergunta também até que foi até questionada pela banca na época, né, que eu apresentei no TCC, em relação a como é que fica na dosimetria da pena desse crime, né? Não sei se vocês sabem, a dosimetria da pena, ela está dentro de um sistema o quê? Trifásico. A gente tem 3 fases, primeira, segunda e terceira fase. Isso. Que a primeira a gente vai lidar justamente com o artigo 59, que vai circunstâncias judiciais do agente, entre outros, e a gente tem a segunda fase das agravantes e atenuantes, e a terceira fase é o aumento e diminuição da pena. Então, o que tem, como o sistema judiciário vai colocar em prática um crime praticado por psicopata, como ele vai ser julgado? Só para vocês verem, no artigo 59 diz o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social e à personalidade do agente. Vamos parar aí, a personalidade do agente. Nessa fase, na aplicação da pena, esse contexto, personalidade do agente, já vai cair o comportamento desajustado. Sim. Que o sujeito já tem. Então aqui já é a parte que vai estar agravando a pena do sujeito na dosimetria. Entendeu? A sua personalidade desajustada. Então isso no artigo 59 já traz esse complemento. Entende? Ô Lucas, e como que é a questão da imputabilidade, a responsabilidade do sujeito psicopata, né? Como que é essa responsabilidade, como que é? Então, é muito interessante a gente estudar esse ponto, porque primeiramente a gente tem que saber se a psicopatia é uma patologia ou se não é. Né? Ainda existe uma grande divergência para falar se o psicopata praticamente, a psicopatia é uma doença mental ou se não é. Então, mas hoje a gente tem o quê? Um resultado majoritário, por enquanto, né? A gente tem que pregar isso, porque amanhã às vezes pode ter uma mudança. Por enquanto, a psicopatia, e também nos entendimentos jurídico nosso, não é considerada como uma patologia. Então, não é doença mental. Ela é um transtorno de personalidade. Sim. Isso não vai enquadrar na patologia. Por enquanto, aqui no nosso sistema judiciário. Então, como eu vou tratar da imputabilidade? Da imputabilidade, se você pegar o artigo 27 do Código Penal, ele vai tratar o quê? Dos menores de 18 anos, são imputáveis. Tudo bem? Então, psicopata pode ser... Tem psicopata menor de 18 anos? Tem psicopata menor de 18 anos. Mas ele não vai ser imputável por ser psicopata, mas sim pela idade. Isso, o autor Tourinho Filho traz na sua questão que imputabilidade biológica, entendeu? Que vai da idade, diferentemente que ele também comenta da imputabilidade biopsicológica, que a gente vai tratar a doença, os doentes mentais, que estão lá no artigo 26 do Código Penal. Entendeu? Então aqui hoje a gente tem alguns julgados sobre isso, até se você quiser colocar no link aqui embaixo, eu deixo à disposição alguns julgados que às vezes você precisar até no Jus Brasil dá para conseguir, para entender isso, que a imputabilidade não é cabível aí no caso dos crimes em que o autor, o sujeito ativo daquele crime era um psicopata. Sei. Mas então, Lucas, no caso, como que funciona a progressão de regime? Ele recebe uma pena, é uma medida de segurança, como que fica? Então, a progressão de regime, ela não é mais do que um regime mais benéfico. Você está lá no regime fechado, você vai para o semiaberto e depois você vai para o aberto. Tem os requisitos, que não é o caso aqui do nosso conversa hoje, eu falar dos requisitos. Mas trazendo o psicopata, a gente tem julgados hoje no Brasil que vedou a progressão de regime, entendeu? Para psicopatas. Por quê? Vou explicar. Por causa do quê? Da periculosidade social. O psicopata, ele é um ser de risco em nosso meio social. A pena, o Estado, ele tem o que a pena como uma forma que retributiva e também uma forma de sanção coercitiva. Então ela tem a retribuição pelo mal que ele fez e a coerção, que você fez, você vai ter que pagar. Isso a nossa sociedade precisa dessa resposta do Estado e o Estado faz. Mas a questão da vedação de progressão de regime,
a gente tem aí até uma questão majoritária que é interpretado porque o psicopata ele não tem um discernimento de o quê? De uma retribuição daquilo que ele fez. Para ele fez aquilo, está feito, ele não se arrepende. Então, há chance muito grande do psicopata sair da cadeia e cometer o mesmo crime. Como a gente tem criminosos que não têm psicopatia, sai da cadeia, faz novo crime, e você acha que um psicopata que tem um transtorno de personalidade não vai fazer? E que tem a falta da empatia, uma pessoa fria, seca, entendeu? Então, por essa falta da retribuição e essa periculosidade, esse perigo para a sociedade, já teve julgados também, que se quiserem consultar, vai estar disponível aqui, que foram vedados a progressão dele. Entendi. Ô Lucas, e qual foi a conclusão que você chegou? É possível recuperar esse psicopata? Existe algum tratamento? Como que fica o outro lado da história, né? O lado do sujeito criminoso. Qual foi a conclusão que você chegou? Então, Kaique, é o seguinte, eu não sei te falar se tem um tratamento para um psicopata. Às vezes você pegar uma pessoa psicopata e fazer um tratamento para ela normalizar. Isso pode ser que exista, pode ser que não seria possível, tá? Essa é uma pergunta até deixa a gente curioso para estar estudando sobre a respeito. Mais uma questão eu falo para você, o que seria essencial? O essencial, gente, que até eu coloco essa linha de pensamento minha, um pensamento subjetivo, do que? De a gente implantar nas escolas, desde a infância, como às vezes já tem muitas escolas, né, do nosso país, mas foi isso reforçado, o tratamento psicológico. Os psicólogos, entendeu? Com as crianças. Porque às vezes a criança ali, pequena, ela faz alguns comportamentos que lá na frente a gente vai enquadrar como psicopata. Por exemplo, o caso Champinha, o Champinha. O Champinha, há uma matéria, sim, sobre ele, que lá na infância ele possuía o quê? Comportamentos do quê? De muita frieza, de maltratar muitos animais sem ter compaixão. Então, se isso for detectado por psicólogos desde lá a infância e ir trabalhando com a criança quando ela vai crescendo, há uma chance muito grande dessa criança chegar na vida adulta ter um comportamento muito mais saudável para ela e para a sociedade. Entendi. Isso vai diminuir o quê? E muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes a pessoa não vai cometer os crimes, pode ser do contexto, a pessoa tem um tratamento desde pequeno, psicológico, desse transtorno de personalidade, e ele não cometa crimes lá na vida adulta, na adolescência, né? Que a gente não tem idade para cometer crime, né? Entendi. Então isso seria uma evolução. Ô Lucas, e para finalizar, você mudou algum conceito que você tinha quando você começou a estudar o tema e depois que você terminou esse trabalho? Teve alguma ideia que você mudou? O que foi essa questão? Sim, mudou muita coisa e eu quero deixar até para você ir de casa para começar a pensar mais sobre a respeito. Que o psicopata, ele não só mata, ele faz muito mais coisas. O psicopata, ele manipula aonde ele está. Às vezes tem uma pessoa que nunca tem coragem de matar ninguém, um psicopata que não mata ninguém, mas adora manipular. Manipular, por exemplo, a sua família, o pensamento dos seus amigos. Isso é uma questão de psicopata, entendeu? Dessa característica da manipulação. O psicopata não vai matar, mas ele gosta de manipular, que é uma característica dele, que a gente falou aqui no vídeo. Tem o psicopata que trabalha numa área pública ou não, pode ser numa área privada, uma empresa, mas cometem muitos delitos que prejudicam a sociedade ou as pessoas que estão com ele, entendeu? E ele gosta de fazer isso. Sim, faz por prazer. O prazer de fazer. Pô, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo só para vocês entenderem. Uma pessoa que trabalha na empresa, mas que agora gosta de fazer alguns tipos de atitudes que vai prejudicar um coletivo. E ele sente prazer por isso. Um político que faz muita corrupção, que faz muitas coisas ruins, mas ele faz com prazer, para ver cada dia mais aquele povo sofrer. Entendeu? Eu falo essa questão do político, a questão política eu não falo somente focando todos os políticos, não. Eu estou dando um exemplo. Sim, que é uma pessoa que ela tem como responsabilidade uma sociedade. Até mesmo pelo que você disse, não está restrito a um grupo de pessoas, né? Pode ter em qualquer profissão. Pode, em qualquer profissão, em qualquer lugar, inclusive dentro da sua família, dentro da sua casa, entendeu? Porque eu falo assim, mas dentro da minha família não tem, graças a Deus. Mas, por exemplo, o psicopata,
o Champinha, né, que matou a menina lá no interior de São Paulo. Ele tem a família. Então, os familiares deles tinham um psicopata dentro da família. Então, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Mesmo a gente nunca imaginando, a gente tem que tomar cuidado. Entendi. Ô Lucas, e para finalizar essa entrevista, quais seriam suas considerações finais? Você teria algum conselho para o pessoal que está nos assistindo? Como que você... Eu tenho um conselho. Tudo que vem de novo na sua mente e te der vontade de pesquisar, de fazer, vai atrás. Perfeito. Entendeu? Esse tema veio na minha mente, pessoal, eu vou correr atrás. Tive a ajuda dos meus professores da Universidade de Franca, me ajudaram, me auxiliou, porque a gente nunca faz nada sozinho, a gente tem aí pessoas para nos auxiliar, né? Então, vai atrás dos seus objetivos, e é só, né? É isso que eu trago aí para todos vocês que estão nos assistindo. Ô Lucas, então eu queria te agradecer aí pela sua presença. Obrigado vocês por ter assistido esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que é um tema que desperta sempre muita curiosidade, né? Muita. Eu disse que eu tenho um pouco de medo, mas eu sei que no geral o pessoal gosta muito, né? Dá uns arrepios mesmo, arrepios. Né? Eu que não coloquei fotos dos crimes que eu pesquisei, aí ninguém dorme à noite, mas tá tudo tranquilo. Mas teve bom. Foi bom. Então, pessoal, é isso daí. Se você tiver gostado, deixa aquele like, né, Lucas? Aquele like, o joinha. Ó, vamos seguir no Instagram. O Instagram é importante, ó. Pega o meu Instagram, Lucas Marcos 16 e o 16. Seu? Veterano Jurídico, ponto jurídico. Aí, mas eu deixo aqui embaixo para o pessoal estar acompanhando, né? Lógico. Às vezes tem algum conteúdo exclusivo. Aí, né? Por exemplo, no meu Instagram eu vou colocar muitas coisas aqui que eu com o Kaique e que é de informação de vocês, e no Veterano Jurídico vai ter mais ainda, né? Então vamos sempre aderir coisas novas. Com certeza. Então, Lucas, muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal, e até a próxima.